Damos glórias por isso. Eu vou pedir para que a igreja abra em Salmos 89. Leremos os versículos de 5 a 8. Salmos 89, versículos de 5 a 8. Salmos 89, versículos 5 a 8. Eu farei a leitura aqui agora. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu a amainas. Bem, esse salmo, se a gente puder resumir em uma única palavra, ela seria fidelidade. Aqui nós temos a consumação de uma aliança feita com Davi. E havia uma promessa de que ele estaria pela eternidade em prol da família de Davi. Ali havia uma promessa de que a família de Davi, pela eternidade, seria a única família reinante em Israel. Essa fidelidade, ela tem um contraponto, que é a obediência. A história de Israel é repleta de quedas e quedas. A história da ira do Senhor, né, mediante aí a sua justiça, que se faz necessária. Mas uma coisa é fato, a sua fidelidade permanece inalterada, imutável, e aleluia por isso. Então, esta é a grande mensagem desse salmo. A sua fidelidade é imutável, né? Ela não está, não é modificável por vontades humanas, e o seu caráter, ele é imutável de tempos em tempos, e damos aleluia por isso. Então, resumindo, cantaremos para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém e amém. A sua fidelidade, ela é perene e imutável. Façamos uma oração agora. Senhor, obrigado por esse privilégio por estar na tua casa, para estar aprendendo um pouco mais da tua palavra. Somos gratos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel e o seu caráter é imutável. Muitas são as nossas falhas, como foram as de Davi, mas o Senhor, do alto da tua misericórdia, do alto da tua bondade, o Senhor representa sempre uma rocha firme em que a gente possa estar estabelecendo o nosso lar e a nossa casa. Sempre reconhecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro sempre presente. E por mais que a gente trafegue em caminhos de morte, o teu cajado e o teu bordão sempre nos consola e sempre nos conduz. E somos gratos por isso. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pelas as nossas ausências, mas temos a certeza que o Senhor está sempre à frente. E as tempestades que outrora sempre estão presentes em nossas vidas, elas têm um propósito, né, para nos moldar conforme a tua vontade. O Senhor, que é o Deus dos exércitos, e o Senhor é o oleiro que nos molda conforme a tua vontade. Tá? E somos gratos por isso. E somos cientes de que hoje, pelo Novo Testamento, temos ciência que a renovação dessa esperança se faz na figura de Jesus Cristo. E damos glórias por isso. Então, oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para continuar louvando ao Senhor. E o próximo cântico é Tu és soberano. O Senhor reina sobre os céus e terra. Tudo que existe acontece, Ele sabe. E apesar de toda a glória que o nosso Deus tem, Ele se importa conosco. E é isso que nós estamos fazendo aqui, louvando e agradecendo ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor que é eterno e infinito em nossas vidas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar
Amém. Pode se assentar, irmão. Que Deus continue reinando cada vez mais em nossas vidas, em sua igreja, em nosso lar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Como é bom estar aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, esse lugar reservado e preparado para cultuarmos a Deus juntos como igreja e meditarmos na palavra do Senhor, ouvirmos a voz de Deus e assim aprendemos mais daquilo que Ele quer nos ensinar. Nesta manhã, irmãos, eu quero compartilhar o que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, depois nós vamos orar e aí depois da oração vamos tirar algumas lições para nós aqui desse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Oremos. Senhor Deus, peço agora que em nome de Jesus o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e também os nossos olhos espirituais para aprendermos a sua palavra, para ouvirmos, Senhor, sua voz. Ó Espírito Santo, capacita-me para que eu possa, Senhor, transmitir a sua palavra, Deus, e que essa palavra encontre lugar na vida de todos nós e de toda a sua igreja. Eu oro pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, conforme compartilhei com alguns, o título da mensagem desta manhã é 3 atitudes para vencermos a tentação. E é fato que todos nós somos tentados em uma ou em outra área da nossa vida. Há áreas que nós somos mais fortes e por isso nós não somos tentados, mas há outras que nós somos mais frágeis e mais vulneráveis e precisamos então dar mais atenção a estas áreas para que não venhamos a cair em tentação. Porque a tentação, o que é a tentação? A tentação é aquilo que tem por objetivo de despertar o pior que há em nós e nos afastar de Deus. Isso é tentação. Enquanto que a provação é aquilo que tem por objetivo de despertar o melhor que há em nós e nos aproximar de Deus. Então veja que são coisas distintas. E muitas vezes nós achamos que a tentação, ela também pode acontecer da parte de Deus. E não é isso que diz Tiago capítulo 1, versículo 13, quando ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se Deus não pode nos tentar, de onde vem então a tentação? A tentação vem diretamente de Satanás, juntamente com os seus anjos, juntamente com as suas legiões. Ele usa as coisas que estão ao nosso redor para nos tentar, pegar aquele ponto fraco na nossa vida, pegar aquela área na nossa vida que muitas vezes nos coloca numa situação constrangedora e também numa situação de inimizade com Deus. Então ele usa determinadas coisas para nos tentar nesses pontos.
E aqui, meus irmãos, vale um alerta para nós. Às vezes nós subestimamos a ação de Satanás e do diabo, mas é fato, ele nos conhece, não tão bem quanto Deus nos conhece, mas ele sabe onde pode tocar, ele sabe que área da nossa vida ele vai tentar para poder nos afastar e quebrar a nossa comunhão com Deus. Então, para que estas coisas não venham a acontecer e que nós possamos vencer essas tentações, são necessários aqui, à luz desse texto, 3 atitudes que nós precisamos tomar. Então, quando nós falamos de atitudes, nós estamos falando de intencionalidade. Nós estamos falando de ações, planejamento, nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de algo que deve surgir no nosso coração e fazer o seguinte, identifiquei meus pontos fracos e também os meus pontos fortes. Então, os meus pontos fracos, eu vou então dar mais atenção a eles e intencionalmente, estrategicamente, eu vou proteger esses pontos fracos, até que um dia eles possam também se tornar pontos fortes na nossa vida. Então, eu espero que nesta manhã não seja apenas mais um tempo para adquirirmos conhecimento, mas que seja algo que possa chegar ao seu coração, ao meu coração, e que nós possamos tomar uma decisão, intencionalmente, agir de forma tal que possamos entender que é assim que nós vamos vencer as tentações. Então, vamos lá. Qual seria então a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa vida para vencermos a tentação? Em primeiro lugar, não podemos dar espaço para Satanás agir. Não podemos dar espaço. Se você observar o versículo 1, diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor criou, a serpente era astuta, era o próprio diabo ali na serpente agindo, o próprio Satanás ali, de forma astuta, preparando o ambiente, ocupando um espaço que não era por direito, para poder então enganar os nossos primeiros pais. Muitas vezes pessoas pensam que esse diálogo entre a serpente e Eva foi algo de um dia, mas muitos estudiosos dizem que não, que esse diálogo já vinha acontecendo por muito tempo, que foi uma coisa progressiva, que foi uma coisa que começou às vezes, imaginando aqui, com uma troca de olhares, depois com um cumprimento discreto, depois dizendo, oi, tudo bem? Depois se aproximando um pouquinho mais, talvez com um convite para tomar um cafezinho, para jogar a conversa fora. Então a serpente, como ela era mais astuta e mais sagaz de todos os animais, e ali Satanás se aproveitando, é claro, daquela situação, era ele que estava ali, ele foi então criando um laço de relacionamento, ele foi conquistando a atenção e também a confiança de Eva. Por isso nós não podemos subestimar o inimigo, porque ele tem estratégias bem elaboradas, bem definidas para ganhar território. Ele pode usar, por exemplo, músicas, não tem problema você ouvir músicas, mas tem problema quando as músicas têm letras que denigrem a santidade de Deus, que atacam a Deus, que promovem a libertinagem, a prostituição, o sexo fora do casamento, músicas que promovem ou então estimulam o uso de drogas, uma vida sem qualquer relacionamento com o Senhor, músicas que excluem Deus do plano eterno e do governo de todas as coisas. Tais músicas vão entrando na mente, no coração da pessoa e Satanás vai ganhando espaço. A mesma coisa nós podemos dizer acerca de filmes, de séries, né, que hoje em dia está aí em moda isso, né? Eu acredito que muitos aqui nesse período de pandemia devem ter finalizado muitas séries. Novelas então nem se falam. As novelas estão carregadas de estratégias e de mensagens que não são mais subliminares, são explícitas, onde Satanás quer entrar e quer ganhar território, e muitas vezes ele ganha território na casa, no casamento, na relação com os filhos, nos negócios e até na igreja. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui, mas eu não duvido também que o diabo está aqui.
Por quê? Porque o diabo lá fora, ele já conquistou quem tinha que conquistar. Então ele muitas vezes ele também quer ocupar espaço dentro da igreja, porque ele quer destruir a igreja do Senhor, ele quer conquistar espaços também entre nós, e aí ele pega uma fagulhazinha e sopra para aquilo se transformar numa grande fogueira. Então no mundo ele está com a sua rede estendida tomando água de coco, mas na igreja ele está trabalhando também. O Satanás também, esse bicho ruim, esse capiroto, ele também usa ideologias. Ele traz narrativas, ele pega ali uma filosofia, principalmente a filosofia do hedonismo, né? Tudo para mim, tudo para o meu bem, tudo que eu gosto, eu quero. E muitas vezes ele traz isso também para o nosso contexto com o objetivo de quê? Ganhar território. Então nós precisamos ter uma atitude intencional de evitar que o inimigo ganhe espaço ou tenha território entre nós, porque o objetivo dele, meus irmãos, é levar a pessoa a uma mente cauterizada. Você sabe o que é uma mente cauterizada? Ter uma mente cauterizada significa ter uma mente morta, uma mente fechada, insensível. No grego significa queimar a ferro em brasa, o ferro em brasa. A mente cauterizada é aquela que perdeu a função de pensar espiritualmente. A mente cauterizada, ela não consegue mais discernir entre o certo e o errado. Para ela tudo é aceitável, tudo é normal, tudo faz parte da nossa vida. Qual o problema? Todo mundo faz, vamos fazer também. A mente cauterizada é aquela que não consegue mais ter uma consciência da presença de Deus. Já não existe mais na mente dessa pessoa que tem a mente cauterizada um espírito de reverência, de temor e tremor diante do Senhor. Há muitos que conseguem fazer da sua vida espiritual uma vida dicotômica, ou seja, enquanto eu estou na igreja é minha vida religiosa, mas lá fora eu tenho que viver minha vida secular. O crente está na presença de Deus em todo lugar, seja no alto, no mais profundo abismo, no mais longe dos confins da terra, seja no trabalho, no quarto escuro, na hora que está assistindo um filme, uma série, alguma coisa na internet, o crente está na presença de Deus. Então, a mente cauterizada que Satanás procura implantar na vida de muitas pessoas não precisa se arrepender disso, que mal tem isso, ninguém viu, o que você fez ninguém viu, o que você falou ninguém ouviu, fica para você mesmo, e vá para a igreja numa boa. E aí a pessoa não sente mais necessidade de se arrepender e abandonar aquele pecado. A notícia que a Bíblia nos dá acerca disso, irmãos, é que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. No Antigo Testamento está escrito que o pecado há de te achar, um dia a casa cai. Então, se nós não estivermos atentos, ligados, em harmonia com o Senhor, nós podemos cair nesse problema. No livro de Romanos, capítulo 1, 21, o apóstolo Paulo escrevendo, na minha tradução aqui, na linguagem de hoje, ele diz assim: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo também nos adverte: não deis lugar ao diabo, pois ele só precisa de um pequeno espaço para começar então a sua guerra, para colocar ali então as suas ideias e nos fazer desviar da presença de Deus. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Aqui também nós vemos, irmãos, que nós precisamos então, por conta disso, guardar firme a nossa mente. Pois o pecado começa na mente. Todo pecado começa na mente. Porque a mente, ela raciocina, ela interpreta, ela entende, ela chega a um conhecimento. E ali é na mente que nós decidimos se vamos ou não pecar. E quando então tomamos essa decisão, o pecado toma conta da nossa vida e do nosso coração.
Então é através do conhecimento que a Bíblia fala que vem a cobiça. Eva olhou fixamente para a árvore e viu que a árvore era agradável aos olhos. Ela analisou, ela estudou, ela raciocinou. É isso aí. É isso aí, raciocinou, essa é a palavra, raciocinou. Ela pensou, ela mediu, ela viu a cor do fruto, ela viu o tronco da árvore, ela viu a serpente ali dando um toque de mágica naquele lugar. Ela pensou. Então a cobiça vem na mente pelo conhecimento, e pela cobiça vem o pecado, e pelo pecado vem o quê? A morte. E nós precisamos então levar a nossa mente cativa a Cristo. E como eu posso fazer isso? Nos apropriando daquilo que a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, versículo 1 e versículo 16, que a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Veja o que Paulo enfatiza: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Para guardar então a nossa mente, precisamos encher a nossa mente e o nosso coração da palavra de Deus. Aí vem a importância de você ter um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus, de ler as Escrituras, de nem que seja um versículo, de memorizar aquilo, de guardar no seu coração. E por que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso porque a Bíblia nos garante em 1 Coríntios 2,16, na linguagem de hoje, diz assim: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? E Paulo diz: mas nós pensamos como Cristo pensa. Na nossa versão ARA diz: porque nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos pensar nas coisas lá do alto. Alguém disse uma vez que um pássaro, nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho na nossa cabeça. Então, se nós ficarmos ali fixados em uma coisa que nós sabemos que é prejudicial para a nossa vida, e entulhamos nosso coração com as coisas deste mundo, é natural que o Satanás vai tomar, sim, espaço, vai conquistar território de alguma forma. Por isso, Paulo também diz em Filipenses 4:8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É evidente, quem pode segurar um pensamento? O pensamento é mais rápido que a luz, mas nós precisamos sempre estar pensando então nas coisas celestiais, espirituais, que assim nós vamos conseguir vencer isso. Além de guardar a mente, nós também precisamos guardar o nosso coração. Assim como Deus criou o jardim e colocou Adão e Eva, dando-lhes a ordem de cultivar e guardar aquele jardim, nós também temos um jardim da parte de Deus. Deus nos deu um coração, esse é o nosso jardim, e nós precisamos guardar e cultivar esse jardim, proteger esse jardim e não deixar que o inimigo venha tomar espaço nesse jardim. Então, uma das responsabilidades de Adão era guardar o jardim. E significa que guardar é protegê-lo. Esse é o mesmo termo usado no capítulo 3, versículo 24, quando lemos que ali eles guardavam o caminho da árvore da vida, ou seja, os anjos que Deus colocou ali. Então, nós vemos aqui que havia uma falha na vida desses irmãos, desses nossos primeiros pais. E aqui, meus irmãos, vale o alerta de Provérbios, capítulo 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. O nosso coração é enganoso, é corrupto, diz Jeremias no capítulo 17. Quem o pode esquadrinhar? O Senhor pode esquadrinhar. Então nós precisamos todos os dias
Pedir ao Senhor, Senhor, guarde o meu coração. Senhor, ocupe todo o meu coração. Então, se porventura há alguma área do seu coração, na sua vida, que você ainda insiste em administrar, insiste em cuidar e que não consagrou ao Senhor, peça a Deus, Senhor, ajude-me a consagrar também essa área da minha vida ao Senhor, para que o inimigo não venha tomar espaço. Pode ser uma questão financeira, talvez haja entre nós ou alguém que um dia irá nos assistir, que talvez uma das áreas da sua vida que você ainda não entregou para o Senhor seja a sua área financeira. E aí que eu não estou falando de pobre e rico, porque tanto um quanto o outro pode ser avarento. Todos nós, se não tivermos cuidado, nós trazemos para a nossa vida o ídolo chamado dinheiro, e fazemos dele o propósito da nossa vida, e nos tornamos usurentos, avarentos e não generosos na obra do Senhor, porque achamos que o dinheiro é o nosso Deus. Se tudo fechar, se tudo acabar, pelo menos eu tenho um bom dinheiro guardado. Mas a Bíblia diz que haverá tempo em que terão dinheiro, mas o dinheiro não terá valor para comprar coisa alguma. Então usufrua daquilo que Deus te deu, seja generoso, reparta com aqueles que não têm, abençoa a vida daqueles que precisam. Ou talvez seja uma área moral na sua vida, talvez tenha uma área na sua vida, seja ela sexual, seja ela de moralidade diversa na sua vida, que você ainda não consagrou a Deus. Talvez esse tempo de internet tão fácil, tão acessível, há coisas no seu celular, no seu computador, que você não permite ninguém ver. Por quê? Deus está vendo, o Senhor está ali, e Satanás está se aproveitando disso. Talvez seja algum vício que você tem também lutado, ou tem nutrido da sua vida, e Satanás está aproveitando disso para ganhar território. Então, se isso é sua realidade, em nome do Senhor Jesus, peça a Deus, Senhor, venha, ocupe o seu lugar na minha vida. Eu quero me esvaziar. Tire um tempo com Deus, vá para o seu quarto, vá para o meio do mato, vá para um sítio, vá para uma fazenda, vá para um resort, aonde você quiser, mas tenha um tempo com Deus e fala assim, Senhor, eu sou miserável mesmo, sou miserável. Assim como aquele publicano que sobe lá no templo junto com o fariseu orava de si para si mesmo, se vangloriando, e a Bíblia diz que o publicano, envergonhado, cônscio do seu pecado, da sua miséria espiritual, um homem que era desprezado pelos judeus, um homem que era tido como um bandido por todos os outros, mas aquele homem quebrantado diante do Senhor, batia no peito, olhando para baixo, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador. Jesus disse em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Jesus não está falando de um choro qualquer, Jesus está falando daqueles que choram quando tomam conhecimento do seu estado espiritual. Jesus está falando de um choro de arrependimento, um choro de quebrantamento, um choro onde está se rasgando diante de Deus, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí ele fala, serão consolados, porque a graça de Deus consola, a misericórdia de Deus consola, o perdão de Deus consola, a presença de Deus nos consola. Então essa é a primeira atitude, irmãos. Faça uma análise, peça o Espírito Santo para trazer a sua memória. Que área da minha vida, da minha família, dos meus negócios, Satanás tem conquistado o território? E repreenda ele em nome de Jesus e consagre isso a Deus. Segunda atitude importante que nós precisamos tomar para vencermos a tentação. Não dê ouvidos às ofertas de Satanás. Não dê ouvidos. Olha para o texto de novo. Veja que agora o texto bíblico mostra que aquele contato visual já não é mais só visual, não é um cumprimento à distância, agora tem um diálogo. E Satanás, ele já começa o diálogo dizendo o seguinte, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
Então, a primeira tentação que a gente vê aqui é que a serpente, o próprio Satanás, ele começa a jogar dúvida na palavra de Deus. Porque ele é dissimulado, ele é embusteiro e nunca revela a sua verdadeira natureza. Pode até se mostrar-se como um anjo de luz para desviar a muitos do caminho do Senhor. E aqui nós vemos então uma estratagema do diabo, quando ele progressivamente ele vai amarrando o entendimento e o coração de Eva. Então nota que a primeira coisa que ele faz, ele coloca dúvida na palavra de Deus. Duvido que é isso mesmo. O quê? Jesus curou cego, ressuscitou morto? Não, eu duvido que esse povo atravessou esse mar. Não, isso é história para boi dormir. E muitas vezes as pessoas vão duvidando da palavra de Deus. São dúvidas pequenas que vão ganhando proporções cada vez maiores. E assim então a tentação toma conta do coração. Então quando ele contesta aqui, irmãos, a palavra de Deus, ele está encorajando a Eva a duvidar daquele que é santo, perfeito e eterno. E hoje nós podemos ver que é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Dentro da igreja cristã, a igreja evangélica, até a igreja reformada, tem aqueles que não acreditam na inspiração total das Escrituras. A reforma protestante que aconteceu no século XVI, ela aconteceu com um foco especial. Primeiro, trazer o povo de novo para a Bíblia, apresentar a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam cegas, hipnotizadas pelas mentiras dos clérigos daquela época. Na pré-reforma, Pedro Valdo, no século XII, ele levanta-se contra a igreja romana e ele junta-se com alguns irmãos e começa a pregar a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, e ele começa então a contestar as encíclicas papais, dizendo não para as tradições humanas, é a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. Por isso, no contexto da reforma, a gente vê lá somente as Escrituras. Mais à frente, no século XIV, John Wycliffe, na Inglaterra, também bate de frente contra a igreja romana, porque a igreja romana também interpretava a seu bel prazer as Escrituras para enganar as pessoas, para comprovar que aquilo que a igreja romana praticava era o certo. John Wycliffe então traduziu a Bíblia para o inglês, espalhou a Bíblia para todo o povo inglês, chegando também à Escócia e outros países ali, Países Baixos, porque a autoridade das Escrituras tinha que voltar a ser o pilar da fé cristã. Nesse mesmo período, Johannes, que era tcheco, estava na Tchecoslováquia, ele também se levantou nesse mesmo sentido, e ele era um monge católico. O ganso que foi queimado vivo na fogueira, porque defendia também a palavra de Deus, mas ele diz, daqui 100 anos, há de se levantar um que vocês não vão poder matar. E quem foi esse? Martinho Lutero. A reforma, então ela teve o seu pavio veio na pré-reforma. Lutero foi a pólvora que explodiu, mas a reforma durou quase 200 anos. Aí Deus levantou João Calvino na França, Zwingli na Suíça, levantou Bessa na Holanda, levantou Guilherme Farel em Genebra, levantou John Knox na Escócia. A igreja reformada chega então na Holanda, que era uma região totalmente dominada pelo catolicismo, e ali Deus usa homens, e a igreja planta ali a reforma protestante, de modo que aquele território é dividido. A Holanda do Norte se torna protestante da igreja reformada, e a Bélgica adota o catolicismo. 2 países que a reforma não conseguiu chegar com tanta força, Portugal e Espanha, que é aliado ao império da Itália, da igreja romana, colocaram a Inquisição e passaram a perseguir os cristãos. De modo que quando
Calvino chega em Genebra, fugido da França por causa da chamada Noite de São Bartolomeu, onde 75 mil huguenotes foram mortos. João Calvino foge ali, vai para Genebra, e ali ele planta a igreja reformada com toda a força, que ganha então espaço por toda a Europa. Ele manda uma comitiva para o Brasil. Em 1557 essa comitiva chega, celebra a ceia pela primeira vez na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas esses homens que vieram para cá foram mortos por causa da influência do catolicismo aqui no Brasil. Porque homens que defenderam e lutaram pela palavra de Deus. E hoje nós vemos, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos, muitos evangélicos, com interpretações puramente egoístas da palavra de Deus. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. E foi isso que Satanás fez com Eva. Foi isso mesmo que Deus disse. A palavra de Deus, ela é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Satanás então sugere que Deus aqui manipula as pessoas para roubar-lhes o prazer e as colocam dentro de regras e normas cruéis. Então essas pessoas começam a relativizar o pecado, dizendo, não é tão pecado assim, não é um pecadinho de nada. Alguém disse com muita propriedade que uma mentirinha continua sendo uma filhinha do diabo. Porque o pecado entristece o coração de Deus. Tanto que em Gênesis 5 a 6, a Bíblia fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Veja que o pecado, ele tem inúmeras formas de se manifestar, porque o coração do homem é uma fábrica de cometer pecados, de inventar pecados. Razão essa porque a gente vê que o amor tem se esfriado de quase todos. Razão essa porque a gente vive em uma sociedade corrupta e incrédula, insensível para Deus. Razão essa porque há muitos que estão de forma atrevida e também assim expostamente dizendo, Deus não existe, Deus está morto, nós reinamos. E sempre foi o desejo do coração do homem, tomar o lugar de Deus. Satanás então ele vai dar dúvida sobre a palavra de Deus, a negação. Veja o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Está negando, irmãos. Primeiro colocou dúvida, agora está dizendo assim, não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira, não vai morrer não. O que é isso? Então ele contesta a palavra e agora ele nega a palavra. Foi Lutero quem disse que quando Satanás vê isso, vê esse bom início, ou seja, essa aproximação com Eva, ele se lança com toda a força, como se lançasse contra uma parede inclinada para derrubá-la por completo. Qual deveria ser a resposta de Eva aqui para Satanás? E qual deve ser a nossa resposta quando estivermos diante de uma situação como essa? A resposta é sim, foi Deus quem disse isso e eu vou respeitar as suas palavras. O pastor Josemar Bessa, ele escreveu um post, ele disse assim, Eva preferiu dar ouvidos à serpente e não a Deus. Não porque a serpente tinha algumas credenciais, mas porque a serpente falou o que ela queria ouvir. E quantas vezes, irmãos, também nós vemos nos dias de hoje, pessoas que prestam ouvidos apenas àquilo que querem ouvir. Ah, isso é bom para mim, isso é agradável. Olha, agora eu vou sair daqui, pulando de alegria. Mas quando se trata de uma chamada à responsabilidade, de uma exortação, de uma repreensão, quando se trata de mostrar claramente quem nós somos e que diante de Deus nada somos, que ainda somos pecadores, muitas pessoas falam como falaram as pessoas que estavam lá no meio da multidão, em João capítulo 6, versículos 60 a 68, quando Jesus, ele então deu um duro discurso. Veja que não é só o pastor Zé Roberto que prega duramente, não. Jesus também deu um duro discurso. E qual foi a fala daquela multidão?
Duro esse discurso. Quem o pode suportar? E aí cada um começou a sair, embora. Há muitos que estão assim. Há muitas pessoas que procuram a igreja evangélica para se sentirem bem, para serem acolhidos, para serem amados, para poder ter um ambiente gostoso, para terem um prazer em usufruir de uma estrutura, de uma organização maravilhosa. Mas muitas vezes, quando alguma coisa sai desse eixo, não, aqui eu não fico mais. Não era bem isso que eu estava pensando. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos também lutar contra isso. Satanás pôs dúvida na palavra de Deus, depois negou a palavra de Deus, e em terceiro lugar, ele duvida da integridade de Deus. Veja o versículo 5. Olha só o que ele diz para Eva acerca de Deus. Ele fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Percebeu aqui a progressão? Uma aproximação que leva a duvidar da palavra, depois a negar a palavra, e agora ele coloca dúvida na integridade de Deus. Satanás sugere que o verdadeiro motivo porque Deus não quer que eles comam o fruto é porque Deus não quer que eles se tornem como ele. Porque a serpente diz, Satanás diz, sereis como Deus. Então começa com a dúvida, com a negação, e agora oferece a Eva o poder de estabelecer seu próprio padrão de certo e errado, de ter o controle na sua vida. Eu quero ser como Deus. A doutrina da soberania de Deus, que é também uma bandeira da nossa reforma protestante, incomoda muitas pessoas dentro de várias denominações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, porque a doutrina da soberania de Deus nos apresenta o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está assentado no trono, o Deus que reina e intervém sobre todas as coisas, um Deus que controla com poder e autoridade sobre cada pessoa e sobre cada acontecimento da história. Nós vemos um Deus que está no controle de todas as coisas, e quando nós falamos isso, essa frase chega no coração de algumas pessoas como um punhal, porque elas querem permanecer no controle e não Deus. Elas querem ser como Deus. Então Satanás diz, e vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esta é a mesma tentação que envolve a humanidade hoje, o desejo de se tornar como Deus. A humanidade hoje, e muitas pessoas que estão no meio e no ambiente evangélico, quer determinar seus próprios padrões de bem e de mal, quer ter a sua própria verdade, quer ser senhor de sua própria jornada. Esta humanidade caída quer criar o seu próprio caminho, de acordo com a sua própria vontade, e acusam Deus de cometer injustiças, de ser mal, de roubar a alegria e o prazer e a sua liberdade, e muitos ficam assim, Deus, você é muito mal. Então nós precisamos recorrer ao Senhor, irmãos. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe dar ouvidos a essas mentiras de Satanás, que às vezes vem assim, enfeitada de algo bonito, uma palavra doce, vem até com musiquinha assim, para criar um clima e atacar e atingir o nosso emocional, para ficarmos ali hipnotizados, né? E aí somos levados pelas amarras de Satanás. Será que isso só acontece lá fora, irmãos? Deus nos lembrará do que aprendemos na Bíblia, e podemos usar a espada do Espírito para derrotar esse inimigo, como fez Jesus no deserto. Quando Satanás esteve ali para tentar Jesus,
Todas as vezes que Satanás fazia uma proposta, Jesus usava a palavra, até que ele disse assim: transforma essas pedras em pães, você está com fome. E Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então você não vai combater e vencer Satanás sendo uma pessoa super envolvida na sua igreja. Você não vai vencer e combater Satanás estando envolvido em 300 ministérios da sua igreja, tendo inúmeros cargos na sua igreja. Você não vai combater Satanás e vencer as suas mentiras sendo uma pessoa generosa, dando aqui mais do que o seu dízimo. Você só vai vencer Satanás e suas mentiras se a palavra de Deus estiver no seu coração. Efésios 6,17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante então guardar essa palavra no coração, e foi isso que Davi disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, meus queridos irmãos, não façamos da Bíblia uma revistinha da Avon, ou da Natura, ou da Mary Kay, onde nós abrimos só para ver aquilo que nós queremos, que nós gostamos. Mas façamos da Bíblia, a palavra de Deus, o nosso pão, o nosso alimento, a nossa proteção, a nossa espada para derrotar Satanás. Mas há uma terceira atitude, e aí eu estou terminando, que nós precisamos também de forma intencional colocar em prática na nossa vida, e assim nós conseguiremos vencer a tentação. Qual é essa atitude? Lembre-se das ricas bênçãos de Deus. Lembre-se das ricas bênçãos de Deus. Veja, a tentação é a oferta de Satanás de dar algo a você que, segundo ele, Deus não lhe deu. Foi assim com Jesus. Ele leva Jesus assim até um pináculo no alto e diz assim: ó, tudo isso aqui eu te darei, porque o Pai não te deu não, mas eu te dou, se prostrardes diante de mim e me adorares. Qual foi a promessa de Deus, a bênção de Deus para Adão e Eva? De todas as árvores do jardim comerás. Olha, eu não tenho ideia de quantas árvores frutíferas tinha ali, mas eu acredito que tinha milhões. Mas Deus falou assim: mas aquela ali que está no meio do jardim, vocês não comerão. Aí Satanás vem para Eva e Adão e fala assim: está vendo? Ó, eu dou, seu pai não dá. Então, a tentação é uma oferta de Satanás, que ele quer te dar, segundo ele, aquilo que Deus não te deu. E nós temos que ter um coração agradecido, cheio de gratidão, cheio de contentamento, e dizer para o Senhor: Senhor, obrigado pelo que nós temos hoje. Obrigado pelo que nós temos que comer, onde nós moramos, a cama que temos a dormir, a roupa a vestir, o sapato a calçar. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a quantia necessária do dinheiro para o nosso sustento. E às vezes nós temos tudo isso, mas ficamos desejando aquilo que Deus não nos deu. E se Ele não nos deu, é porque Ele sabe que aquilo que Ele não nos deu não é o melhor para nós. Então nós temos que olhar para as bênçãos e não para aquilo que nos falta. Salmo de Davi, Salmo 23. Qual é o primeiro versículo, irmão? Salmo 23, fala aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ora, se aquilo que me falta é porque eu não tenho necessidade. O meu pai diz assim: você não precisa disso. Então nós temos que contar as bênçãos. A bênção da saúde, do pão nosso de cada dia, a bênção da moradia, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção do casamento, a bênção dos filhos, a bênção da igreja. Nós temos que contar as bênçãos. No livro de Tiago, capítulo 1, veja lá, abra lá rapidinho. Tiago, capítulo 1. Versículos 12 e 15. Tiago
ele traz aqui algumas advertências para nós contra a tentação. E essas advertências são acompanhadas de lembretes que recebemos, de coisas que recebemos, de boas dádivas que recebemos da parte de Deus. Versículo 12 até o versículo 15 está escrito: bem-aventurado, feliz, muito feliz, satisfeito, alegre, completo, contente é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, o que é a promessa de Deus para nós? Qual é a bênção que nos aguarda, irmãos? Receberá a coroa da vida. O que você preferiria? A coroa da rainha Elizabeth ou a coroa da vida? A coroa da vida. Não tem bênção maior do que essa. O qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora veja o versículo 16 a 18 de Tiago capítulo 1. Nota que Tiago está aqui trazendo para a igreja, para consolar e animar a igreja. Ele fala assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Na sua tradução diz, para sermos as primícias da sua criação. Quer bênção maior do que isso? Muitas vezes nós falamos em bênção e o que vem à nossa mente é: recebi uma bênção, comprei um carro, comprei uma casa, ganhei uma viagem internacional, vou para isso, vou para aquilo, vou fazer aquilo. E nós associamos muitas vezes bênção a coisas materiais. Essas coisas também são bênçãos, mas são bênçãos temporárias. O carro se deteriora, a casa também daqui 100 anos vai cair, né, e assim por diante. Mas as bênçãos, as promessas eternas do Senhor, elas são eternas. E é por essas bênçãos que nós devemos nos alegrar. Paulo disse: olha, eu posso não ter o que comer, não posso ter me vestir, mas contudo eu estou alegre. Porque aprendi a estar alegre tanto na fartura quanto na escassez. Aí ele vem no capítulo 4, 13, dizendo aquele versículo maravilhoso: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas, eu posso passar por escassez, eu posso passar por lutas, eu posso passar por enfermidade, mas nada e ninguém vai roubar a alegria da salvação na minha vida. Isto é que conta. Esse é o Twitter. Então, a tentação, meus irmãos, é o substituto barato de Satanás para as dádivas celestiais concedidas por nós, pelo Pai. O diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães, mas Jesus preferiu o pão nutritivo da vida, a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Russell Shedd, que já está na glória, foi um grande e humilde pastor, escreveu vários livros. Vera e eu tivemos a oportunidade de passar uns dias com ele em Arujá, interior de São Paulo, 4 dias sendo ministrado por aquele homem simples, humilde, mas muito sábio. E ele escreveu um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. E nesse livro ele fala exatamente sobre estas coisas prazerosas à nossa carne que Satanás pega e oferece como se fossem as coisas mais gostosas e as mais duradouras do mundo. Ele chega a dizer nesse livro que ele é capaz de pegar o estrume e falsificar o estrume e apresentar para você como se fosse
uma comida mais gostosa deste mundo. Mas a gente vê que a tentação é um substituto barato de Satanás para as dádivas celestiais concedidas por Deus. Por isso, nunca troque a alegria eterna pelos prazeres temporários. Nunca troque o alto custo da salvação que Jesus pagou por nós pelas ilusões baratas desta vida. Muitas famílias estão sendo atacadas e destruídas, porque ou o marido ou a esposa, para satisfazer e ter um prazer temporário, se lançou ao adultério. E depois disso, vieram as consequências terríveis nesta família e nesse casamento, a ponto de dissolver esta aliança. Adão e Eva trocaram a bênção de Deus pelas mentiras do diabo. Deus disse para eles: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vocês podem fazer saladas, vocês podem fazer, vitamina com fruta. Vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem. Vocês podem montar um Masterchef aí no Jardim do Éden e inventar receitas todos os dias e vocês vão ficar super satisfeitos. Mas aquela lá não. Eles trocaram as dádivas celestiais por uma mentira de Satanás. Que isso? É claro que vocês não vão morrer. É porque Deus é mentiroso. Ele é egoísta. Ele não quer que vocês sejam como Ele. E aí trocaram tudo aquilo por um prazer temporário. E por causa deles, todos nós somos pecadores. Por causa deles, Jesus teve que vir ao mundo, teve que assumir o nosso lugar, teve que passar pela via dolorosa, teve que morrer na cruz, suportar a dor e o pecado de toda a humanidade, para que hoje você e eu pudéssemos estar aqui, cantando louvores a Deus e dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, aleluia. É nessa hora que você fala amém, irmão. Você tem que, tomar posse, né? Você pode vencer o diabo e suas investidas contra a sua vida. Recorde as benditas bênçãos de Deus sobre você. Veja Efésios capítulo 1, vamos para último texto, e aqui nós estaremos encerrando. Efésios capítulo 1. Veja o versículo 3 e versículo 4. Você pode vencer o diabo e suas investidas contra a sua vida, recordando as promessas benditas de Deus e suas bênçãos maravilhosas. Diz assim, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o que, igreja? Fala alto, igreja. Abençoado em nome de Jesus. De que forma Deus tem nos abençoado, irmãos? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde, irmãos? Nas regiões celestiais. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o que, igreja? Santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor. E aí você pode continuar depois. Quer bênção maior do que isso? Está vendo como Satanás é mentiroso? Ele diz que Deus não nos abençoa. Mentira dele, ele é mentiroso. Deus nos abençoa, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não tem como falhar, não tem como dar errado. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e Ele tem abençoado você de forma exponencial. Você não é um acidente,
Você não está aqui de passagem, você não está aqui como um barco à deriva, você foi chamado por Deus com um propósito, com uma missão. Deus mantém você neste mundo porque Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele para levar a mensagem de salvação, para ser um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que ora, um homem e uma mulher que medita na palavra do Senhor, um homem e uma mulher que seja usado por Deus para denunciar o pecado e dizer: assim diz o Senhor. Isso não é da parte de Deus, não é da vontade de Deus, por isso eu rejeito tais coisas. E quando Deus te der no lombo, fala para Deus assim: Pai, está doendo, mas bate mais, porque eu sei que é para o meu bem. Porque você foi planejado por Deus, você é amado pelo Pai, você é salvo pelo Filho, você é guiado pelo Espírito Santo. Então louve a esse soberano Deus, o nosso Senhor, que está aqui entre nós. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no seu, no meu e no nosso coração e nos ajude a viver para a glória dele todos os dias. Presbítero Carlos, está com a palavra, irmão. Lucas 12. Lucas 12, 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. No 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. No 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, dentro da doutrina cristã, muito nos é confiado em termos de bens materiais e espirituais. E sejamos celosos e atentos, porque o Senhor virá em breve. E a sua mão pesará sobre aqueles em que muito foi confiado e não foi colocado a serviço da tua igreja. Então façamos uma autoavaliação nesse sentido, né? Muito nos é confiado e o que nós estamos fazendo com esses dons, né? Esses dons pessoais. Então, como o pastor disse aqui, de tudo, né, confiemos o nosso coração, né, ao Senhor, porque ali procede as coisas boas, né? E o que o Senhor, Ele, de uma forma bondosa e misericordiosa, Ele vai nos prover de todas as necessidades, né? Mas que a gente haja como mordomos fiéis e zelosos, que a gente cuide, né? E coloque a serviço da sua igreja tudo aquilo que Ele nos confia. Amém? A igreja, vamos nos colocar novamente de pé. Enquanto cantamos, aqueles que vierem preparados podem também trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
desespero, incerteza e medo, e uma salvação eu quero em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que é ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas letras em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que é ressurreto, muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois a véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que é ressurreto, muito em breve em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião aqui nesta manhã. Desejo a todos um restante de domingo abençoado, que você dedique esse tempo que resta esse dia para poder estar em oração, se preparando, porque vem aí, dias cada vez mais difíceis e nós como igreja precisamos estarmos cada vez mais próximos do nosso Pai. Então que Deus te abençoe, que se for da vontade de Deus, você também, se quiser, pode voltar logo mais à noite, que nós teremos também outro culto para a glória do Senhor Jesus, e aqui também estaremos nos reunindo para louvarmos e adorarmos o Senhor e aprendendo a palavra de Deus. Há alguém que nos visitando esta manhã? Eu creio que todos já são de casa. Que Deus abençoe então. Quero informar a igreja, os que aqui estão, se porventura você não vier, essa semana eu não estarei aqui, estarei ausente, voltarei só na próxima segunda-feira,
mas o presbítero Carlos, vice-presidente do conselho, junto com os demais irmãos do conselho, os demais presbíteros, estarão aqui para socorrer, orientar, instruir e aconselhar, visitar se for o caso, tá? Pode procurar os irmãos estarão aí conduzindo. Na quarta-feira teremos estudo bíblico através da nossa transmissão e também no próximo domingo teremos culto normalmente. Hoje nós tivemos uma dificuldade de transmitir porque a internet lá em cima não funcionou, mas o nosso irmão Alessandro gravou o culto, então depois ele vai publicar o culto na nossa página ou então também no nosso site, e você depois poderá compartilhar com outras pessoas. Amém? Vamos então receber a bênção do Senhor, e após a bênção os irmãos estão à vontade para se dirigirem para suas casas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, a sua família e também sobre a igreja de Jesus que está sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, sintam-se abraçados, acolhidos, vão em paz, em nome de Jesus.